Amados, um bom dia para todos os ouvintes, em nome de Jesus. Eu saúdo a todos os evangelhos de todo o Brasil e de todo o mundo com a paz do Senhor Jesus. Para todos vocês, amados, que ainda não são evangelhos de todo o Brasil e de todo o mundo, eu profetizo em nome de Jesus, amados, que Jesus abra os olhos de todos vocês, para que a luz do evangelho resplandeça sobre vocês, amados, para que vocês não venham morrer sem a salvação. Amados, hoje é dia 17 de março de 2021. Meu nome é Paulo Vieira Alves. Sou evangélico há 17 anos. Eu aceitei a Jesus Cristo como meu único Senhor e Salvador da minha vida, da minha alma. Em novembro de 2003, na cidade de Campina Grande, na Paraíba, na Assembleia de Deus ali do bairro do Alto Branco, em novembro de 2003. Em dezembro de 2003, amados, eu vim para o Rio de Janeiro e há 17 anos que eu estou aqui no Rio de Janeiro, como uma nova criatura em Cristo Jesus. Nesses 17 anos, amados, de evangélico, a Bíblia de Gênesis ao Apocalipse eu já li 2 vezes. E só aqui na Central do Brasil, nesses 17 anos de evangelho, eu já evangelizei para mais de 1.200.000 almas para o reino de Deus. Porque, amado, eu entendi perfeitamente o propósito de Deus de ter enviado seu Filho, amado Jesus Cristo, para morrer na cruz do Calvário, para nos salvar da condenação eterna. Como está escrito lá no Evangelho de Jesus, segundo escreveu o apóstolo São João, capítulo 3, versículo 16, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Também está escrito lá no Evangelho de Jesus, segundo escreveu o apóstolo São Marcos, capítulo 16, versículo 15 e 16, Jesus, antes de subir aos céus, deu uma ordem aos apóstolos e disse para eles: ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crê no Evangelho e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. Amados, eu aqui nessa mensagem eu já vejo o juízo de Deus para todos aqueles que não crêem no Evangelho de Jesus, que morrerem sem crer no Evangelho de Jesus. Condenação. Também, se você ler lá no Evangelho de Jesus, segundo escreveu o apóstolo São João, capítulo 14, versículo 6, qual Jesus fala ali para os apóstolos. Jesus fala para os apóstolos: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por Jesus. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então, amado, ninguém vai a Deus a não ser por Jesus Cristo. Também, se você ler lá no Evangelho de Jesus, segundo escreveu o apóstolo São Mateus, capítulo 24, versículo 14, está escrito que Jesus falou ali para os seus apóstolos que quando o Evangelho do Reino de Deus for pregado a toda criatura, será o fim. Também, se você ler lá em Apocalipse, capítulo 14, versículo 6 e versículo 7, está escrito que voava outro anjo no meio do céu com o Evangelho eterno para proclamar todas as nações. Amados, não adianta você se esquivar, não adianta você ficar seguindo outros caminhos que não seja Jesus. Não adianta você ficar seguindo religião, crendo em santo, crendo em reencarnação, crendo em Buda, crendo em Chico Xavier, Allan Kardec. Isso aí tudo é doutrina que vai levar você para o inferno, que vai levar sua alma para o inferno. Entendeu? Isso aí são doutrinas que não levam sua alma para o paraíso, mas leva sua alma para o inferno. São doutrinas de Satanás, são doutrinas enganadoras, são falsos profetas, são falsos doutores, mestres, entendeu? Então isso aí só vai estar enganando você para a sua perdição, entendeu? Então, eu, como um evangelista do Senhor, um servo do Senhor, conhecedor da palavra do Senhor Jesus, eu aconselho a todos vocês, amados, que ainda não creram no Evangelho de Jesus,
que vocês venham para o Evangelho, receba Jesus Cristo como seu único Senhor e Salvador da sua vida e da sua alma, e seja batizado nas águas para arrependimento e lavagem dos seus pecados, para que quando vocês morrerem, que a alma de vocês sair do seu corpo, venham os anjos de Deus e leve sua alma para o paraíso. Porque, amado, se você morrer crendo em religião, seguindo religião, crendo em santo, imagem de escultura, crendo em reencarnação, crendo em Allan Kardec, Chico Xavier, crendo nessas doutrinas aí, amados, sinto muito, mas quando você morrer, que sua alma sai do seu corpo, vê os demônios e leva sua alma para o inferno. E quem vai para o inferno não tem mais direito à salvação. Quem vai para o inferno não tem mais direito à sua salvação, porque se você ler lá no Evangelho de Jesus, segundo escreveu o apóstolo São Lucas, capítulo 16, versículo 19 até o versículo 31, Jesus conta uma parábola de duas pessoas que morreram. Morreu o rico e morreu o Lázaro, o mendigo. E o rico foi sepultado no Hades. Hades quer dizer inferno, Hades quer dizer purgatório. E morreu também o mendigo, o Lázaro, e os anjos levaram a sua alma para o seio de Abraão. Já vê a diferença aí, ó. O rico foi sepultado no Hades, e lá no lugar de sofrimento e tormento. E Lázaro morreu e os anjos levaram a sua alma para o seio de Abraão. Porque no Velho Testamento, todos aqueles que morriam, crendo no Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, no Deus de Israel, e crendo na lei de Deus, na lei de Moisés, na lei de Deus, era levado para o seio de Abraão, porque Abraão era o pai da fé, e todos que morriam na lei, crendo no Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó e no Deus de Israel, sua alma era levada para o seio de Abraão. De Jesus para cá, todos os que morrem em Cristo Jesus, quando morrem, a sua alma é levada para o paraíso. Se você ler lá em Lucas 16, versículo 40, Lucas 23, lá no Evangelho de Jesus, segundo escreveu o apóstolo São Lucas, capítulo 23, versículo 43, quando Jesus estava na cruz do Calvário, com dois salteadores, um da direita e um na esquerda. O da direita falou: Senhor, lembra de mim quando entrar no teu reino. Jesus falou: em verdade te digo que hoje mesmo tu estarás comigo no paraíso. Então, todos os que morrem de Jesus para cá, que morrem crendo no Evangelho de Jesus, e receberam Jesus como o único Senhor e Salvador das suas vidas, e foram batizados nas águas para arrependimento e lavagem de seus pecados, todos esses que morreram em Cristo Jesus vão para o paraíso. Vêm os anjos e levam a alma dessas pessoas para o paraíso. Deu? E quem vai para o paraíso já está salvo e não vai passar pelo juízo final e vão fazer parte da primeira ressurreição. Porque em Apocalipse 20, versículo 6 está escrito: bem-aventurados e santos são todos aqueles que têm parte na primeira ressurreição. Sobre este não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com Jesus durante 1000 anos. Aí Apocalipse 20, versículo 5 está escrito que os outros mortos não reviveram até que os 1000 anos se acabarem. Quem são os outros mortos? São todos aqueles que morreram no Velho Testamento, sem crer no Deus de Abraão, sem crer no Deus de Isaac e de Jacó, sem crer no Deus de Israel, crendo em outros deuses, servindo a outros deuses, Deus servindo a Baal, aqueles deuses lá dos cananeus, aqueles deuses ali dos amonitas, todas essas pessoas que morreram crendo em outros deuses, e todos os de Jesus para cá que morreram crendo em religião e crendo em outros deuses, crendo em santo, crendo em seguindo religião, crendo em ídolos, esses também são os que vão ressuscitar depois de 1000 anos na segunda ressurreição. E na segunda ressurreição aí todos vão se ressuscitar e vão se a juízo. O Apocalipse 20, versículo 11 em diante, fala que vai ser aberto os livros. O livro das obras e o livro do Cordeiro de Deus. Entendeu? Então todos aqueles que forem fazer parte da segunda ressurreição, para esses vão passar pelo juízo de Deus, pelo juízo final.
Deu que está em Apocalipse, está em Apocalipse 20, versículo 11. Quero ler aqui para você Apocalipse 20, versículo 11, que é sobre o juízo final, fala sobre o juízo final. Entendeu? Deixa eu pegar aqui Apocalipse 20, versículo 11 em diante, está aqui, ó. O juízo final. E vi um grande trono branco e o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu e não se achou lugar para eles. Versículo 12. E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono, e abriram-se os livros. E abriu-se outro livro, que é o da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. Versículo 13. E deu mal aos mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos que nele havia, e foram julgados cada um segundo as suas obras. Versículo 14. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. Quer dizer, aqui no versículo 14 está escrito que a morte e o inferno, quer dizer, quem estava lá no inferno, no Hades, no purgatório, foram julgados e condenados e lançados no lago de fogo, onde vai estar a besta e o falso profeta. Apocalipse 20, versículo 15. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida, foi lançado no lago de fogo, também enxofre. Apocalipse 19, versículo 20, está escrito aqui, ó. E a besta foi presa e com ela o falso profeta, que diante dela fizeram os sinais, com que enganou os que receberam o sinal da besta e adoraram a sua imagem. Estes dois foram lançados vivos no ardente lago de fogo e de enxofre. Aí Apocalipse 20, versículo 15, está escrito: e aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo e enxofre, que é a segunda morte. Se você ler também lá no profeta Daniel, capítulo 12, versículo 1, está escrito que naquele grande dia, amados, se levantará Miguel, o grande príncipe, que se levanta pelos filhos do teu povo, e vai salvar todo aquele que se achar escrito no livro da vida. E para que nesse seu nome seja escrito no livro da vida, é necessário que você creia no Evangelho de Jesus, receba Jesus Cristo como o único Senhor e Salvador da sua vida, seja batizado nas águas para arrependimento e lavagem de seus pecados, para que seu nome seja escrito no livro da vida. Amado, lá no Evangelho de Jesus, segundo também escreveu o apóstolo São Mateus, capítulo 10, versículo 32 e 33, está escrito: que todos aqueles que me confessar diante dos homens, eu também confessarei diante de Deus e diante dos anjos. E todos aqueles que me negar diante dos homens, eu também negarei diante dos anjos de Deus. Então, amado, não deixe de confessar Jesus como seu único Senhor e Salvador da sua vida para todos aqueles que Jesus te concedeu a oportunidade. Porque, amado, se você negar Jesus como seu Senhor e Salvador da sua vida, Jesus também vai te negar diante de Deus e diante dos anjos. Lá no Evangelho de Jesus, também segundo escreveu o apóstolo São João, capítulo 12, versículo 47 em diante, está escrito: Jesus falou: eu não vim ao mundo para condenar o mundo, e sim para salvar o mundo. Mas todos aqueles que rejeitar a minha palavra me rejeita, e a minha palavra julgará no último dia, e todos aqueles que receber a minha palavra me recebe. Então, amados, se você rejeitar o Evangelho de Jesus, você está rejeitando o próprio Jesus. E naquele grande dia, Jesus também vai te rejeitar. Deus, no juízo final, Jesus vai te rejeitar. E você não tem como justificar diante de Deus que você não ouviu o Evangelho de Jesus. Porque lá no profeta Amós, capítulo 8, versículo 11 e 12, está escrito que vai haver uma grande fome na terra, não fome de pão nem sede de água, mas de ouvir a palavra do Senhor. Você vê que esses governadores, prefeitos, tudo já estão proibindo aí, das igrejas tudo fechadas, estão querendo proibir o evangelho ser anunciado.
mas ainda existe a internet, existem muitos meios de comunicação. E você não tem como justificar diante de Deus que não ouviu o Evangelho. Eu vou terminar esse vídeo aqui em nome de Jesus. Amém, amados?